Opa, estamos iniciando mais um programa Pecuária Inteligente. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que passou a semana, o fim de semana? Teve chuva aí na sua região? Coloca aqui nos comentários, tá? Aqui, região noroeste, estado de São Paulo, tá chovendo bem, graças a Deus. Quase todo dia tá chovendo aqui, viu? Que coisa boa. Que venha mais chuva e que venha chuva pro Brasil todo. Ó, é o seguinte, hoje, o que eu tenho para hoje? 4 notícias muito, mas muito importantes para sua propriedade, para pecuária em geral. Fica aqui comigo que você vai gostar muito do conteúdo. Eu tenho um tema principal que é a suplementação para bezerros, animais jovens, tá? Animais pós-desmame, tá valendo ouro. Você tem que ter uma suplementação adequada para potencializar ainda mais a produção de bezerros aí na sua propriedade. E também eu vou responder algumas perguntas e tem um sorteio de uma cela americana completa. É uma cela linda. Quer concorrer a essa cela? Fica aqui comigo que você vai saber daqui a pouquinho como funciona. Primeiro quero pedir para você compartilhe esse vídeo com um grupo de produtores aí da sua região. Compartilhe esse vídeo com um amigo pecuarista, com a família, com todo o pessoal aí. Se você gosta desse conteúdo, pode ser um conteúdo bacana também para outras pessoas. Quero pedir também para você curtir esse vídeo aqui. O YouTube, ele entende que é um tema relevante, que vale a pena, que ele vai recomendar para outros produtores. Então, por favor, curta esse vídeo. Não custa nada, tá? E é bem rapidinho. Se inscreva também aqui no nosso canal para você conhecer também os nossos conteúdos aqui. Tem conteúdo quase todo dia, rapaz, aí para sua propriedade. E ó, é o seguinte, quero pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, para você trazer ainda mais engajamento para os nossos programas de segunda-feira. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser uma receita de ração ou de sal proteinado, proteico energético, dependendo da categoria, ó, bezerro, gado leiteiro, vaca prenha, todas as categorias possíveis que você pode ter aí na sua propriedade, vou deixar aqui, ó, na descrição do programa de hoje para você receber inteiramente grátis. É o seguinte, notícias da pecuária, tá? Mercado de genética bovina vive uma retomada, tá? Um momento realmente aquecido. Tivemos um período de retração entre 2022 e 2023, quando os preços do boi gordo caíram, mas agora o mercado de genética, ele tá em alta, ele tá reagindo com força. 2025 e 2026 foram cenários aí que realmente a genética vem batendo forte no Brasil e no mundo, tá? Os produtores voltaram a investir em reprodutores de genética superior e nas biotecnologias de reprodução, como inseminação artificial, IATF e a fertilização in vitro. Você está fazendo aí na sua propriedade? O que explica essa retomada? A valorização da bezerrada, dos animais jovens. Uma demanda aquecida e menor oferta, a cotação do boi gordo avançou significativamente desde agosto de 2024. Entre 2025 e 2026, com a valorização dos bezerros, a tendência natural é a retenção de fêmeas para a intensificação da reprodução. Esse movimento ele fortalece o cruzamento industrial, que é focado nas exportações, na produção intensiva, através dos confinamentos, né? Uma dieta um pouco mais quente. Confinamento exige um animal de grande aptidão no ganho de peso. Aí eu queria te dizer o seguinte, ó, a respeito dessa notícia, dessa boa notícia para a pecuária, né? O momento ele é estratégico, ele pode ser um momento de evolução realmente no padrão genético aí na sua propriedade. E é o seguinte, se você produzir um animal com uma aptidão melhor no ganho de peso na sua propriedade, não quer dizer que você talvez vai conquistar um outro mercado, mas sim que você vai ter uma maior produção de arrobas e produzir uma arroba de um custo menor, que é o que você precisa para sua propriedade. Então é um animal que ele come um pouco menos e ele ganha um pouco mais de peso. Então assim, você com uma dieta equilibrada tem uma maior produção de arrobas aí na sua propriedade. Pense sobre isso. Muito importante, às vezes um reprodutor, às vezes um protocolo de ETF. Isso era pensado para grandes propriedades, às vezes médias propriedades, às vezes o pequeno produtor fala assim, não, para mim não dá certo. E dá, para você que trabalha com recria dá certo, para você que trabalha com terminação e outras fases também, tá? O que eu queria te dizer é o seguinte, a fase agora é de retenção de fêmeas, né? A gente tem falado algumas semanas sobre esse tema, a gente teve um grande abate de fêmeas nos anos anteriores, então para recompor o rebanho, a retenção de fêmeas está acontecendo, produzir bezerros, o bezerro está valorizado, é a virada de ciclo. Nessa virada de ciclo vão surgir várias oportunidades, você tem que estar atento a elas, para você implementar aí na sua propriedade. Se você tiver uma matriz boa agora, segura. Bezerro nascido, bezerro pesado hoje, tá valendo ouro dentro da propriedade. Agora é o seguinte, eu tenho mais uma notícia para você, tá? Arroba subiu em janeiro, mesmo com as cotas chinesas. Daqui a pouco eu vou falar sobre as cotas chinesas, né? Então o que a gente vai esperar em fevereiro? Ó, em São Paulo, a arroba registrou uma valorização chegando a R$321 a média das negociações físicas em meados de janeiro. No mercado futuro, o contrato com vencimento em fevereiro avançou para R$220 por arroba. O mercado físico continua firme, consumo interno ainda aquecido no varejo, oferta restrita de animais prontos para abate, as escalas dos frigoríficos estão mais curtas, você liga hoje no frigorífico, pode observar, tá? Estão mais curtas no período pós-fim de ano e no período pré-carnaval. A China, ela impôs cotas de 1,1 milhões de toneladas para 2026, com tarifa de 12%, ou seja, se passar desse total, 12% de tarifas. Totalizando com as tarifas que já existem, pode chegar a 67%. Isso, esse número é menor do que 1,7 milhões que nós exportamos no ano anterior. Então, assim, é um alerta aos frigoríficos, alerta aos produtores que exportam, né, a carne bovina para a China.
Consultorias como a Spot têm potencial de preços elevados no primeiro semestre devido à menor disponibilidade de animais e recuperação da reposição. Outros analistas alertam que é o seguinte: essas cotas chinesas elas podem pressionar os preços no médio prazo, com frigoríficos revisando a capacidade de abate. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, não tem mar de rosas, tá? Não tem milagre, não tem flores. O que está acontecendo é o seguinte: existem as cotas que podem limitar realmente essas exportações para carne para a China, porém, também nós temos uma produção um pouco menor esse ano, uma retração por conta da retenção das fêmeas. Isso pode trazer um equilíbrio e manter os preços firmes durante todo o ano. A gente está esperando, inclusive, cotações maiores do que a gente viu em janeiro. Primeiro mês do ano, a gente já começou o quê? Com um avanço na cotação da arroba do boi gordo. Então, o que nós podemos esperar para esse ano é um momento de um pouco menos de estabilidade do que o ano passado, só que também preços altos, preços firmes. Está vendo o mercado futuro marcando para fevereiro R$320. Então é o seguinte, ó, as cotas chinesas, elas são um desafio. Porém, a gente tem também um cenário de uma produção adequada no Brasil e preços firmes, principalmente no varejo. Tá vendo uma grande procura, tá vendo frigorífico dando atenção pro pecuarista. Lembra aquele período que a gente passou da arroba a R$199? Você ligava pro frigorífico, ei, rapaz do céu, aqui as escalas não tá acontecendo, aqui as escalas tá assim, tá, pô, me liga mais pra frente, eu te retorno. Agora não, opa, e aí? Você liga pra negociar? Não, ó, tá pagando X hoje, pera aí, eu encaixo você aqui na escala. O frigorífico tá dando atenção, a indústria tá precisando comprar agora e precisa comprar bem. O que você precisa é produzir no momento certo, aproveitando o quê? Essa oferta de boi gordo que hoje é restrita. O consumo interno, ele ainda tá aquecido e muito bem aquecido. A gente tá observando isso. Hoje o pecuarista, ele tem poder de negociação. O que eu queria dizer para você é o seguinte, ó, não venda a qualquer preço ou a qualquer momento. Pô, tá faltando um pasto aqui na minha propriedade, meu gado tá sofrendo e tal, eu vou comercializar esse animal. Cuidado, observe o cenário para que você não chegue nesse tipo de negociação na sua propriedade. Então, assim, ó, o que você vai esperar para o mês de fevereiro aí para sua propriedade, em termos aí de mercado, da questão da arroba também. Fevereiro pode ter uma firmeza um pouco melhor na arroba do boi gordo. A gente vê um mercado interno aquecido e isso aí pode favorecer realmente a você ter uma estabilidade na cotação do boi gordo. Mas você tem que ficar de olho nessas cotas chinesas. Ô, Zé Carlos, mas eu não exporto, meu animal não vai para a China. Tudo bem, mas aquele animal que vai, se ele não embarcar, ele acaba ficando aqui no mercado interno. Isso acaba mexendo realmente nos preços do mercado interno. Ó, uma estratégia que eu te dou é o seguinte: nesse ano de 2026 é ano de uma gestão fina, detalhada aí na sua propriedade, para realmente, ó, você reduzir o custo da arroba produzida, para você ter escala e para você ter principalmente eficiência no processo produtivo aí da sua propriedade. Não dá para você vender no escuro, tá? Travar preços para quem tiver oportunidade pode ser uma boa. Por quê? Porque você faz um planejamento aqui, você já sabe o valor que você vai receber, você já tem uma data de entrada, data de saída, data de entrada da receita, inclusive, e aí você consegue realizar um planejamento aqui para você ter uma margem de lucro um pouco maior, tá? O frigorífico, ele precisa do seu boi. Nesse momento, ele está precisando mais ainda, tá? Então, por isso que não venda por necessidade, venda de uma forma estratégica, no momento certo. Cuide dentro da porteira para que você não chegue no momento que você olha e fala assim, eu vou ter que vender o gado. Pode ser as matrizes, pode ser aquela vaca que passou da estação de monta ali, as vacas vazias da sua propriedade, mas ó, se eu tenho como segurar, estruturar esse animal, vender no peso e no momento correto, é importante para sua propriedade, para você ter margem de lucro nesse ano de 2026, tá bom? Tem mais uma notícia que é o seguinte, ó, preços da soja recuam com safra recorde. Essa segunda notícia é o seguinte, ela vai impactar diretamente no custo da ração. Os preços da soja voltaram a cair em dezembro de 2025 e mantiveram a baixa em janeiro de 2026. Na Bolsa de Chicago, recuou 4% em dezembro e mais 3,2% em janeiro. No mercado interno, em Sorriso, no Mato Grosso, caiu 6,7%, chegando a R$108 por saca. O Brasil ele deve colher uma saca recorde de 175 milhões de toneladas. Somado às boas safras da Argentina, Paraguai, isso resulta o quê? Uma oferta gigante aqui na América do Sul. A valorização do real também impressiona. Com o câmbio projetado em R$ 5,35 por dólar, as exportações ficam menos competitivas e os preços internos caem. Para produtores de soja, margens apertadas, mas para o pecuarista, a redução do custo da ração, já que o farelo de soja é integrante principal, é uma realidade. Então, o que eu queria dizer para você? Olha só, uma soja mais barato pode trazer um farelo de soja um pouco mais barato, uma ração um pouco mais em conta. Farelo de soja vale ouro, né? Vamos falar a verdade. É até um artigo de luxo hoje para pecuária de corte, farelo de soja. E que resultadão que tá, né?
traz aí um teor de proteína muito melhor para a dieta dos seus animais. Às vezes chega a ser até difícil encontrar em algumas regiões, algumas localidades, mas quando você encontra vale muito a pena. Porém, ó, a que preço? E esse ano pode ser que com essa safra recorde que nós temos, com a cotação da soja caindo, não é que a gente está desejando isso para o produtor de soja, mas pode ser uma oportunidade também para o pecuarista e para a gente equilibrar também esse mercado. Porque se o pecuarista também vai deixando de lado o farelo de soja, pode ser que as cotações elas venham diminuindo também. O momento pode ser de compra. Faça um planejamento para sua propriedade. O milho está caindo também. De repente você pode fazer uma compra um pouco maior para sua propriedade com preços menores e aí você vai fazer, sabe o quê? Planejamento, investir. Período da seca, eu tenho aqui, trato, vou investir no período da seca numa bezerrada, nos animais jovens, numa recria. Talvez um animal com uma aptidão num ganho de peso um pouco maior. Talvez você pode fazer uma TIP, um semi-confinamento, um sequestro da bezerrada. Quer dizer, você tem os insumos. O mercado tá bacana, tá firme, você investindo e colhendo os resultados ainda nesse ano de 2026. E a quarta notícia que eu te dou é o seguinte: Copa do Mundo, carnes premium. Copa do Mundo esse ano. Para muita gente tá falando assim, mas Copa do Mundo esse ano? Mas vamos ver a oportunidade também nisso. É o seguinte, Copa do Mundo 2026 deve impulsionar o consumo de carne premium. A Copa será a maior Copa do Mundo da história, né? Maior do que as anteriores. Serão 38 dias de duração com 48 seleções. As semifinalistas disputarão 8 partidas. Outro fator é o seguinte: o horário é favorável ao Brasil. O fuso horário é parecido, né? A estreia, por exemplo, a estreia do Brasil é no sábado, às 7 horas da noite. Um dia perfeito para um churrasco, vamos falar a verdade. O setor premium se prepara. A preferência deve ser, picanha, fraldinha, maminha, contrafilé, costela. A produção do programa Angus teve uma alta de 78% em 2025, já avisando, tá? Já avisando a Copa do Mundo. Analistas estimam um potencial de alta de 5 a 10% nos preços das carnes premium no período pré-Copa. Tô trazendo para você oportunidade, viu? Às vezes você fala assim, Zé Carlos, acho que o Brasil não vai muito longe não. Calma aí, meu amigo. Tomara que vai e nós temos oportunidades caso isso aconteça. Então, oportunidade de mercado, tá? Tenha boi pronto aí na sua propriedade antes da Copa. Lembra? Copa do Mundo lá no meio do ano, você vai programar. Por quê? Porque é onde tem o pico da demanda, é onde o frigorífico está comprando, é onde o varejo precisa ser abastecido. Coloca uma meta aí na sua propriedade. Às vezes você tem um animal meio caminho andado, você fala, rapaz, eu vou terminar esse animal até maio, vou comercializar esse animal em maio, vou comercializar esse animal em abril. Tudo bem, mas tem organização para você fazer uma terminação da sua propriedade, se for o caso, para você comercializar esse animal pegando o pico da demanda e pegando um preço firme. Olha só quantas oportunidades nós temos no ano 2026. O que você precisa olhar é para dentro da porteira da sua propriedade, fazer um planejamento mesmo. Entregar animais que seja o bezerro desmamado, que seja o boi magro, né, aquele animal ao final do período da recria, que seja na terminação, entregar boi gordo. Seguinte, quero pedir para a produção agora, vamos acompanhar um vídeo? Coloca aqui na tela, por favor. Oi, pessoal. Isso aqui é um gado criado com os produtos da Boi Saúde. Total corte, total ureia, o Protec. Dá uma olhada nos bezerros, na saúde das vacas. Tudo limpo. Não tem carrapato, não tem inverno. Isso é o resultado da genética e junto com produtos de qualidade. Dá uma olhada para poder ver o padrão. Limpinho, tudo limpo, ok? Então eu uso e recomendo os produtos da Boi Saúde. Muito bom, Wilson Anselmo de Patrocínio, Minas Gerais. Parabéns pelo vídeo, parabéns pelo plantel. Muito obrigado pelo seu vídeo, por ter enviado aqui para nós. Quer que seu vídeo apareça aqui nos programas de segunda-feira? Tá aqui, um WhatsApp, envia para nós. Com certeza nós passaremos aqui o seu vídeo, será um prazer. Agora é o seguinte, quero falar sobre o sorteio, tá? Sorteio de Urcela Americana completa. Essa cela é linda, linda. Você tem que concorrer a essa cela. Vou deixar um link aqui abaixo, você vai fazer a sua inscrição nesse link. Fazendo a sua inscrição nesse link inteiramente grátis, tá? Não tem custo nenhum. E deixando um comentário, você já está concorrendo à cela americana completa. Ganhador, na quarta-feira será o sorteio. Quarta-feira eu vou entrar em contato com você, ganhador, e vou entregar essa cela aí para você, tá bom? Vamos para o assunto principal do programa de hoje, que é a suplementação para bezerros. Os animais jovens estão valendo ouro. O bezerro bateu R$3.020 essa semana, né? E a desmama, ela é uma fase crítica. É o maior estresse da vida do bezerro, né? Essa é a verdade. A nutrição, ela define o futuro desse animal. Se você errar na nutrição de animais jovens, o que você vai ter? Um prejuízo sempre, porque é um animal mais leve, é um animal que às vezes
vezes não tem a estatura desejada, é aquele animal que realmente ele não vai acompanhar um animal que ele teve uma desmama adequada, aquele animal que teve uma boa suplementação. Isso começa lá na programação fetal, mas hoje a gente vai falar em suplementação para bezerro, é após o nascimento mesmo desse animal. Se você acertar agora, você vai ter um lucro muito mais assertivo, que você tem um bom animal para você produzir nas próximas fases de recria, principalmente lá na terminação com a questão do ganho de peso, tá? Agora é o seguinte, vamos entender a desmama, tá? O que acontece? Você vai separar esse animal da matriz. Hoje a média Brasil, né, a gente fala em torno de 7 meses, mas acontece aí entre 6 e 8 meses na maior parte das propriedades. Peso mínimo desse animal. Você vai falar, ô Zé Carlos, tô desmamando animais aqui com peso muito superior, mas o peso mínimo é um peso de 90 quilos. É muito estresse para o animal realmente, tá? Perde a principal fonte de alimento. E esse animal, você precisa adaptar ele muito bem aos sólidos. Esse animal, a hora que você coloca, muitas vezes ele vai refugar coxo. Esse animal ele vai ficar ali num período que ele não está consumindo. Você coloca o coxo, você coloca o trato no coxo, esse animal não consome. Às vezes cai o consumo da pastagem. Esse animal também deixa de ter uma locomoção adequada na propriedade, entre outros. Então o risco de uma desmama mal feita é muito grande dentro da propriedade. Esse animal pode perder de 30 a 40 quilos, uma queda na imunidade, trazer algumas doenças, atraso no desenvolvimento, é um prejuízo realmente para os próximos ciclos, tá? Para recria, para engorda, para a sequência desse animal dentro da propriedade ou às vezes na propriedade que você vai comercializar. Então, assim, uma sugestão que eu te dou, tá? Comece um pouco antes da desmama a suplementação adequada. Muitas propriedades deixam para suplementar depois da desmama. Pô, separei o animal ali, o animal desmamado, tá? Agora eu vou investir no trato para esse animal. Comece um pouco antes, tá? Se possível, um creep feeding. Lembra do creep feeding? É aquele coxo que só cabe o bezerro, né? A entrada ali só passa o bezerro, animais jovens, então a matriz ela fica do lado de fora. Então esse animal ele não concorre com animais maiores ali no creep feed. E ali você consegue colocar um trato segmentado, ou seja, você consegue colocar uma ração só para bezerro. Se você não tiver o creep feed e colocar uma ração para bezerros, a matriz pode consumir essa ração. Então essa é a ideia de ter um coxo exclusivo para os animais jovens. Bom, período de seca, ou mesmo no período das águas, mas você não tem um pasto de qualidade, entre com proteinado. Entre proteinado com animais jovens, com a bezerrada mesmo, tá? O que é o proteinado? Ó, uma fonte de minerais, o sal branco e uma fonte de proteína, que você vai servir para os seus animais, é realmente o que está faltando no seu pasto seco, ou às vezes um período de seco, ou às vezes um período das águas, que aquela pastagem não está muito boa, aquele pasto amarelando, aquele pasto fibroso. Você entra com sal proteinado para essa bezerrada, você vai ver um resultado muito bom, tá? E aí, você servindo o proteinado para os seus animais, tem uma dúvida assim, quanto você vai oferecer de proteinado para essa bezerrada? Então vamos lá, 1 grama por quilo. 1 grama por quilo dessa bezerrada. Bezerro pesando 90 quilos, você vai servir 90 gramas. Se o animal está com 150 quilos, você vai servir 150 gramas por dia, tá? Claro, quem vai trabalhar com sal proteinado que já compra pronto, você vai seguir as recomendações do fabricante. Mas se você for produzir o proteinado aí na sua propriedade, você pode seguir 1 grama por quilo de peso vivo desse animal, tá? Agora é o seguinte, quando você serve um sal proteinado para os seus animais, você desenvolve o rumen mais rápido, você melhora o aproveitamento do pasto, aquele pasto que está secando, aquele pasto que já não está muito bom, você melhora o aproveitamento, você tem um animal mais saudável, você tem um ganho de peso constante, você tem um ganho de peso linear durante o ano, isso é importante, tá? E aí eu quero te dizer o seguinte, às vezes você fala assim, Zé Carlos, eu quero incrementar um pouco mais, bezerro está valendo ouro, então eu vou investir um pouco mais, eu vou dobrar a aposta. Ração para bezerros. Quantas propriedades não utilizam uma ração, vende o animal numa estrutura um pouco maior? Às vezes você coloca uma ração para bezerrada aí na sua propriedade, e você fala assim, mas eu vou vender esses bezerros, não vou passar para recria aqui na minha propriedade, só que você vende um animal numa estrutura diferenciada, você tem uma receita maior para esses animais, compensa, o animal está valorizado. E se você for seguir para recria, pense no seguinte, você serve uma ração apropriada para bezerros, não é uma ração que vai trazer um acúmulo de gordura, que vai fazer esse animal engordar em excesso nesse momento, é favorecendo o crescimento. Aí você vai passar esse animal para uma recria já num crescimento um pouco maior. Na recria, você vai perceber que esse animal tem uma performance diferenciada o quanto antes você está numa terminação. E uma terminação que às vezes você ia fazer em 120, 150 dias, olha você antecipando para 90 dias, no máximo 100 dias. Pô, a quantidade de dias que você economiza numa terminação vale ouro na sua propriedade. Por quê? Porque a receita chega antes e a economia é grande, né? O trato que você serve para os animais é um trato que realmente custa caro para a propriedade. Então você precisa acelerar o crescimento dessa bezerrada e uma ração de bezerros é essencial nesse momento, tá? Então, eu queria te dizer o seguinte, se você quiser uma receita de ração para bezerros, vou deixar inteiramente grátis aqui abaixo
embaixo na descrição do programa de hoje, pode ter acesso, você prepara aí mesmo na propriedade e você serve para os seus animais. Tenho certeza que você vai gostar. E nessa receita de ração já está detalhado, inclusive o espaço de coxo que você precisa, se você for fazer o creep feed, inclusive, tá bom? Ó, outros cuidados que você precisa com animais jovens aí na sua propriedade: água de bebida é fundamental, água que nós seríamos capazes de beber. Tem muitas propriedades que não estão olhando para isso. Só que, ó, alguns estudos mostram que uma água apropriada para os seus animais, o ganho de peso é 100 gramas animal dia a mais. Já pensou sobre isso? Quanto você precisa de trato, de aditivo, de estratégia, de planejamento para fazer o seu animal ganhar 100 gramas a mais no dia? É só você servir uma água de boa qualidade. E o acesso também é fundamental, porque às vezes você fala assim: a água da minha propriedade é boa, a água que eu seria capaz de beber, só que o acesso não é tão bom. Muita lama, o bebedouro não é um bebedouro que acomoda bem os animais, bebedouro muito curto para os animais, muitos animais para o bebedouro, e acaba tendo conflito. Então, ó, olhe para a água de bebida para os seus animais, porque ela é fundamental para que você tenha bom resultado. Outra coisa para bezerrada, pasto. Às vezes a gente fala assim: não, mas uma pastagem boa, né? Uma pastagem aí produtiva, uma pastagem com bom valor nutricional aqui na minha propriedade, muito bom para recria, para engorda, os animais jovens também. Isso aí, ó, faz com que o animal tenha uma grande evolução no rumen, faz com que a bezerrada você já vai fazendo uma boa adaptação para você seguir depois na recria, para você seguir na terminação. E quando eu falo para você em pasto, você entende o seguinte: suplementação adequada e uma pastagem, você já está fazendo um ótimo planejamento para produzir uma arroba com o menor custo possível, que é o que você precisa para sua propriedade. Como o pasto é a base da alimentação, uma alimentação que traz eficiência para sua propriedade, esse processo vai fazer com que você passe para recria e para terminação com um custo menor, produzindo mais arrobas com um custo menor e com mais qualidade. Pense sobre isso, tá? Vermifugação para animais jovens, muito cuidado. Ó, carrapato, berne, mosca do chifre no gado erado já é um problema. Para animais jovens, rapaz do céu, traz doenças. Quantos bezerros nós não perdemos hoje em propriedades pelo Brasil todo por conta de carrapato, por conta de anemia, por conta desses parasitas trazerem para esse animal aí uma diarreia, trazer uma infecção. Então, ó, faça o controle parasitário certinho, animais jovens, tá? Você pode fazer o vermífugo injetável logo no nascimento, ivermectina, abamectina não deve ser aplicado, doramectina também é recomendado. Você pode servir um vermífugo de coxo, você pode fazer um puron nesses animais. Então, assim, são estratégias para você manter o gado limpo, principalmente nessa fase. Claro que você precisa sempre de gado limpo, mas principalmente nessa fase que é um pouco mais crítica, né? Um animal que ele ainda não tem tanta imunidade como o gado erado. E as vacinações, né, que você tem que realizar na sua propriedade: clostridiose, raiva, outras conforme a sua região, mas faça certinho para você garantir saúde para os seus animais, tá? Inclusive, trabalhe com um manejo adequado para os animais jovens, tá? Um cortisol muito alto pelo estresse vai prejudicar o ganho de peso, o crescimento desses animais, que vai refletir lá nas outras fases. Ô, Zé Carlos, isso aí não é frescura? Não, que nada, rapaz. Eu tô falando para você em dinheiro no bolso, em animal produtivo, em você ter eficiência aí na sua propriedade, em você ter daqui a pouco um boi gordo, entre você ter um boi magro, em você ter um animal pronto para você vender, às vezes num período pós-desmama com uma boa estrutura e com uma boa receita. Nós estamos falando disso aqui, ó, de lucratividade, em melhorar a produção da sua propriedade e trazer eficiência. Tá bom? Espero que esse conteúdo ajude, que você tenha animais jovens aí na sua propriedade cada vez com mais saúde, com mais estrutura, com certeza. Agora é o seguinte, quero falar com você mais uma vez sobre o sorteio Sela Americana Completa. Essa cela é linda, né? Você tem que concorrer. Então eu vou deixar um link aqui abaixo, você faz a sua inscrição. Você faz a sua inscrição e deixa um comentário, você já está concorrendo à cela. O sorteio será na quarta-feira, eu entro em contato com você, ganhador, então eu desejo muito boa sorte a todos, tá? Quero mais uma vez pedir para você: curta esse vídeo, compartilhe com os contatos aí na sua região. O algoritmo, ele entende aqui se você está curtindo, se você está compartilhando, o tema é relevante. Então nos ajude nesse trabalho aqui para a gente conseguir chegar com essa mensagem no maior número de produtores no Brasil. E eu quero responder algumas perguntas que o pessoal deixou aqui também, que é o seguinte, ó. Carlos Eduardo, quando os bezerros mal bebem água, o que fazer? Carlos Eduardo, você precisa observar o seguinte: qualidade da água está apropriado para esses animais aí na sua propriedade, para os animais jovens, para a bezerrada? Se não tá, tem que servir água limpa para esses animais, fazer a limpeza dos bebedouros de forma adequada. E uma coisa que eu chamo a atenção é o acesso ao bebedouro. Muitas propriedades não dão atenção a isso. Muita lama no acesso, muita dificuldade. Às vezes o animal ele consome água de riachos, represas, não há problema, tem uma questão de contaminação e tal, mas se você está seguro, ele não tem erro. Só que o acesso é um problema. Às vezes pega um período de chuva, tem muita lama, o animal evita de chegar. Então dê uma olhada. Qualidade da água, limpeza dos bebedouros e o acesso, principalmente a água desses animais, tá bom? Magno Alcides, meu pasto está bem verde e alto e estou usando sal
sal mineral com Total Protect, Total Core. Estou fazendo certo? Ó, o Magno tá. Se você tem pasto verde, você tem disponibilidade de folhas, o sal mineral cai muito bem. Total Protect vai trabalhar com vermífugo de coxo, eliminando carrapato, berne, mosca do chifre, e o Total Corte, virginamicina, que potencializa o ganho de peso dos seus animais. Bom, é adequado, tá? Custo mais em conta, você produz arrobas de forma adequada na sua propriedade. Se você quiser acelerar um pouquinho mais, troca o sal mineral pelo proteico energético. Zé Carlos, eu não quero acelerar um pouquinho mais não, eu quero pisar no acelerador mesmo. Troca o sal mineral pela ração balanceada, tá bom? Michael Pereira, estou com um problema com a mosca do chifre. Qual tratamento você indica? Ó, que você tem como opção para mosca do chifre? Puron, vermífugo de coxo e a pulverização. Tem o brinco também, mas é uma outra estratégia. O brinco você coloca, dura ali em torno de 5, 6 meses os animais. O vermífugo injetável ele não tem alcance na mosca do chifre. Então vamos lá, Puron, pulverização ou vermífugo de coxo. O que eu recomendo para você, o vermífugo de coxo ele não tem tanto manejo nos animais. Então você consegue servir ele no sal, consegue servir na ração, na silagem, no trato que você coloca nos seus animais. Agora sim, tá uma infestação muito grande, eu preciso aliviar os meus animais. Passa o Puron, ó, fio do lombo do animal, o custo é um pouco maior do que a pulverização, um pouco maior também do que o vermífugo de coxo, mas você alivia as infestações nesse momento na sua propriedade. Manuel Hélio, milho moído e sal mineral é bom para engordar? Ô Manuel, muito solto, tá? Essa dieta tá incompleta. Então assim, o sal mineral você pode montar uma ração com ele e o milho moído vai ser um ingrediente quase que principal, mas você precisa de um farelo de soja, você precisa colocar um pouco de sal branco para limitar consumo, porque se você colocar dessa forma, você vai o quê? Estimular o consumo do sal mineral, só que de forma incorreta. Vai consumir mais do que precisa com o milho moído e não vai ter grandes vantagens aí nesse trato, porque falta uma fonte de proteína. Então equilibra melhor essa dieta para você servir para o seu animal adequado, não custando tanto e trazendo um benefício que você espera, tá? Ó, esse foi o programa de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço para você curtir o nosso programa, compartilhar aí com seus amigos, vizinhos, parentes. Esse conteúdo é relevante para você? Com certeza vai ser para o pessoal também. Se inscreve aqui para você também acompanhar todos os nossos conteúdos. Próxima segunda-feira eu estou aqui, espero você no nosso ponto de encontro, que eu desejo para você uma grande semana, faça bons negócios, muita saúde para você, para todo o pessoal da propriedade, para o plantel também. Até lá!